Tudo bem, moçada? Estamos juntos, começando mais uma linda aula de língua portuguesa. Hoje é aquela aula que eu tenho a maior estimação, porque é a aula de crase, e dentro da crase nós temos a famosa preposição a, uma lição que eu considero primordial nos avanços, na qualificação. Né? O dia, professor, comecei a entender melhor português, eu sei o porquê. Não é porque estudou aleatoriamente tudo e todos, é porque algumas peças começaram a se encaixar de uma maneira maravilhosa. Na minha experiência como estudante da língua portuguesa, há dois grandes momentos importantes. Dois. Há vários outros momentos, mas não tão importantes quanto dominar a preposição a, aprender a classificar a preposição a e o pronome relativo. Para mim, são marcos na minha aprendizagem, são momentos de salto de qualidade. Em vez de você ter aquela caminhada passo a passo, de repente você cria uma mola, né, propulsora, faz com que você se qualifique e passe a entender, não o capítulo X, o capítulo... Não, você passa a ter uma visão mais orgânica do sistema, percebendo uma coisa se comunicando a outra. Tá legal? E é lógico, quando nós falamos de preposição a, o capítulo mais grudado à preposição a é o tal da crase. E hoje nós temos um capítulo que eu diria assim, bem ao modo brasileiro, né? Simplificando crase para concurso público. Esse simplificando crase, nós poderíamos até colocar entre aspas, porque há coisas que não se simplificam enquanto você não obtiver aquilo que é o elemento fundador, a base, que é a matéria-prima. Tá legal? Então vamos começar refletindo exatamente isso. O que eu posso fazer, o que eu não posso, né? Para onde eu vou, professor? Então pense assim, primeiro, nós vamos simplificar. Tá, vamos simplificar, mas sem perder os compromissos, né, mais honrosos. Tá legal? Professor, eu preciso ganhar tempo. Beleza, todo mundo. Né? Eu não quero ficar descobrindo a roda outra vez, professor. Todo mundo pensa dessa maneira. Mas eu tenho que, né, me colocar em situação de assumir que o passado ficou para trás, o que você fez ou deixou de fazer, nós muito mais deixamos de fazer, né? Não dá para mudar, o que dá para fazer é daqui para frente. E aqui você trava um compromisso de estudar melhor as matérias-primas da crase. Né? Vamos simplificar? Vamos, mas não deixe de avançar naquilo que é fundador, a base do conhecimento para um tema e outros, tá bem? Então, primeiro, ó, crase é sinônimo de junção, fusão. No caso do português, é a fusão de dois As. É isso que nós temos no português contemporâneo, né? Quem estuda os idiomas antigos vai percebendo a evolução do idioma. A crase é uma das formas de alteração que ocorre. Geralmente duas vogais, né, ficam ali próximas
e acabam se transformando em uma. É o fenômeno da crase estudado, por exemplo, né, em idiomas na sua evolução. Tá bem? Então, crase é uma palavra grega que significa junção, fusão. Crase não é o acento grave. Crase é a junção, a fusão. Então, toda hora que disser crase, não projete na memória o acento grave. Toda hora que disser crase, pense em duas matérias-primas, dois As, né? E aí vem uma lei antifísica. Dois As ocupando o mesmo espaço no mesmo tempo, simultaneamente. Né? O problema da crase é esse. Vai contra a física. São dois corpos que ocupam o mesmo espaço. E essa ocupação dupla obriga a oferecer ao leitor uma sinalização. É como se dissesse, cuidado, ali existem dois As. E aí entra, é óbvio, o acento grave para sinalizar ao leitor que ali não é um A simples, é um A dobrado, um A que teve crase, que teve junção. Então eu começo a separar o que é a crase e o que é o acento grave. O que é a causa e o que é a consequência. Tá bem? Pronto. O acento grave sinaliza o fenômeno da crase. Crasear, então, não tem sentido. Craseia ou não craseia, professor? Como assim craseia ou não craseia? Se crase é junção, não tem nada a ver com acento. O acento é uma consequência. Né? Então vejam como nós começamos a separar o que é efetivamente crase e o que é o acento grave. O acento grave você pode relaxar, porque se você entender o que é crase, o acento grave é consequência. Tem dois As, não tem dois As, e o acento grave vai aparecendo ou não. Então não tem sentido o brasileiro dizer posso crasear, professor, né? Como se fosse sinônimo de posso acentuar. Crase é a junção, é a causa. O acento é a consequência, ok? Não pergunte sobre o acento, pergunte sobre as matérias-primas. Ou seja, quais são as matérias-primas mais recorrentes e mais, né, necessárias ao seu estudo. Preposição a e o artigo a ou as, o artigo definido feminino, singular ou plural, tá bem? Temos também a crase da preposição a mais o pronome demonstrativo. Mas isso fica como uma aula de pós-graduação. Porque o que é o arroz com feijão da crase é isso aí. Preposição a e artigo a. E aí nasce toda a diferença, gente. Qual que é essa diferença? Professor, usa ou não usa acento? Não, calma. Aí é muita ansiedade, né? Calma. O acento, você vai ver que ele vai ser posto ou não. Se concentre a estudar uma vez e estudar essa vez bem feita. Né? É aquela vez em que você estudou de uma maneira efetiva. É o momento em que você aprende a olhar no lugar certo. Quais são as matérias-primas? Para saber quais são as matérias-primas, eu tenho que saber onde se usa o artigo, de onde vem a preposição a. E aí temos, né, essas noções. Onde se usa o artigo definido? Ah, professor, essa eu sei. Tomara que saiba, né? Porque o artigo é algo que nós usamos antecedendo o substantivo, dando uma definição ou uma indefinição, demonstrando que é algo já conhecido ou algo desconhecido, algo que pertence ao nosso saber comum ou algo genérico, indefinido, desconhecido. Então aí aparecem os artigos, definidos e indefinidos, concordando de gênero e número com o substantivo. O livro, a revista. Os livros, as revistas. E aí entram os artigos indefinidos. Um livro, uma revista, uns livros, umas revistas. Conhecemos o artigo, tá bem? Só que o que nos interessa é o artigo definido feminino. A, singular, ou as, no plural, tá bem? Então, o que faz o artigo? Determina um substantivo, tá legal? E como o tema é crase, é lógico que nós estamos atrás de substantivos femininos. Onde ocorre o artigo feminino? Antes de substantivos femininos, é óbvio. O que já nos leva a um pressuposto, que antes de substantivo masculino, não é possível usar o artigo feminino. Ou seja, uma das matérias-primas
não consegue estar antes de um substantivo macho. Artigo fêmea, substantivo macho, não dá. Há uma incompatibilidade de gênero, né? Apesar de nós vivermos com uma ampla situação, né, de discussão sobre gêneros, sobre direitos, sobre possibilidades, nas palavras não. Né? Nas palavras não. Você tem ali, né, um substantivo masculino determinando substantivo masculino. E artigo feminino determinando substantivo. E a gente tem que falar assim, ó, é óbvio. Não pode ficar admirado com isso, né? Ah, mas eu estou marcando. Não. Antes de nascer, você já sabia disso. Então, quando eu olhar para uma construção como carro a álcool, eu tenho que olhar para álcool e falar, álcool é macho. Não tem artigo, não tem crase. Carro a óleo. Carro a óleo, óleo é masculino. Né? Escreveu a lápis, lápis é masculino. Operação a laser, laser é masculino. Basta levar essas palavras para a memória e dizer, o laser foi uma importante invenção, o óleo derramou no carro, né? O álcool é um produto feito no Brasil. Você vai perceber que em todos eles, se você fosse anteceder artigo, seria artigo macho, artigo masculino. E aí a gente cria uma clareza, uma clarividência, né, de que artigo feminino tem lugar para ocorrer, não é em qualquer lugar, determinando o substantivo. Tá legal? Essa é uma primeira firmeza de fácil acesso. Onde eu encontro artigo, professor? Como se nós entrássemos em uma loja, em um supermercado, e falar, onde que está? Então você já sabe onde está o artigo A ou o artigo as. Beleza? A pergunta mais difícil é, óbvio, de onde vem a preposição a. É aí que você tem que desenvolver habilidades gramaticais muito mais consistentes do que o artigo. É claro que o artigo tem seus problemas, mas a preposição exige capacidade de análise, capacidade sintática, capacidade morfológica. São coisas mais sutis, né? Como saber regência verbal, se o verbo é VTD, VTI. Ou seja, a hora que eu estou classificando a preposição a, a hora que eu entendi, dominei, tá tudo. Ah, mas tem muitas outras coisas funcionando de maneira excelente na tua memória. Professor, eu olho para o A e eu sei quando ela é preposição a. Meu Deus, esse cara abriu o portal da sabedoria. Porque para determinar a preposição a, ele teve que produzir vários outros conhecimentos. Por isso que eu digo para vocês que estudar a preposição a é um dos segredos da língua portuguesa, devido ao grau de confusão que ela produz e como a gente não está estudando só por mero prazer e sim para passar num concurso, né? Aí você começa a enxergar a grande recorrência da preposição a em várias questões, não só de crase, tá certo? De onde vem a preposição a? É óbvio que o capítulo da regência é aquele que nós temos mais latência. Você sente a flor da pele, né? Ah, obediente, substantivo obediência, o substantivo referência, a referência ao fato, a obediência ao fato, ser obediente ao fato. Então nós temos substantivos, adjetivos, advérbios que regem a preposição a. Eu não posso construir paralelamente ao encontro? Claro que eu posso. É o paralelamente que está exigindo a preposição. E quando eu estou nesse momento em que nomes, substantivo, adjetivo, advérbio, regem a preposição a, eu estou na regência nominal. Então não é só verbo que é o problema. Eu também tenho substantivos, adjetivos e advérbios que têm esse poder de reger a preposição a. E hora aqui, hora lá, você tem várias perguntas envolvendo exatamente isso. A especialidade da origem da preposição a. É como se a banca olhasse nos seus olhos e dissesse, de onde vem a preposição a? Tá bem? Além da regência nominal, nós temos a regência verbal, que é, sem dúvida alguma, um ponto de sacrifício para todos nós. Porque a regência verbal permite 2 degraus. Temos verbos que transitam sem exigir preposição e verbos que transitam exigindo preposição. E aí, né, aí há o risco, né, de enfrentar problemas, porque a preposição a ela é, né, cristal, é diamante, é peça
delicada, né? Apesar de cristal e diamante terem resistências opostas, eu diria, né? Então é óbvio que eu digo que você tem que ter, né, aquele cuidado especial. Então vejam que a transitoriedade da regência verbal nos impõe um raciocínio mais sofisticado, né? Um controle com mais delicadezas, tá legal? E a preposição a também vem como elemento que ajuda a compor várias locuções da língua portuguesa. Ela faz parte, as preposições em geral, né, ajudam a compor várias expressões idiomáticas, as famosas locuções, locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adjetiva, né? Então, à frente de, mesmo que se a frente de vá trazer depois uma ideia de lugar, a expressão à frente de, ela em si, é uma locução prepositiva. Depois ela vai compor um adjunto adverbial. Mas esse recorte à frente de, eu tenho que ter uma consciência gramatical que ela é uma expressão, não é uma palavra, é um conjunto, por isso que é uma locução. E por terminar em de, na preposição de, ela é denominada locução prepositiva. Tá bem? A critério de uma locução prepositiva. Mas por que uma tem crase e outra não? Ah, porque haverá crase nas locuções femininas. Locuções femininas. Tá bem? À beira de, à frente de, à moda de, à maneira de, à direita de, à esquerda de. Aí sim ocorre crase. Mas a critério de, a respeito de, a laser, aí não, porque são masculinos. Eu não posso perder aqueles elementos essenciais, básicos, que vêm antes de tudo. Falou em substantivo masculino, há uma repelência em relação à crase, né? À medida que, aí você já tem uma locução que, por terminar em que, é uma locução conjuntiva, né? Equivale à conjunção, tá certo? Então vejam como há conhecimento gramatical, conhecimento morfológico, conhecimento sintático, mas a regência, porque as locuções, mais cedo ou mais tarde, a ficha cai. E você começa a entender as locuções. Mas a regência é atenção, vigilância o tempo todo. Já que não dá para decorar todos os nomes e verbos, não dá para saber a transitoriedade de todos eles, nós despertamos uma competência de análise. E por isso que é algo que nos traz um sofrimento, né? Porque você tem que estar em atividade o tempo todo. A partir do momento que você sabe que uma expressão como, né, a laser não tem crase, porque não tem artigo, isso vai durar para o resto da vida. E cessa uma reflexão mais sofisticada. Tá legal? Então vejam que a origem da preposição exigirá de nós, né, um conhecimento gramatical mais intenso, mais profundo. Né? O artigo tem problemas, mas a preposição a, muito mais. Tá legal? O próximo passo na sua aprendizagem é criar, né, aquilo que eu chamo de 10 áreas proibidas de crase. É a hora em que você deixa de cometer aqueles erros mais infantis, porque são situações em que a presença do artigo não há. O artigo não está ali. Como você vai colocar crase? Para ter crase, precisa ter junção. Precisamos de 2 As. Quando uma das matérias-primas não comparece, não há crase. Se o verbo é VTD, não exige preposição. Né? Se a palavra não vem com artigo, eu não posso pensar em crase. Eu tenho que ter atenção às principais matérias-primas. Preposição a e artigo a. Então vejam como você tem esse conjunto, e esse conjunto precisa ser acionado pela tua experiência como estudante. Você já viu tudo isso, estudou? Como que está esse conjunto? Então, né, metaforicamente, eu digo para o aluno, perca uma tarde. Não é perder, é o contrário, né? É mudar a rota do estudo. Que a hora que você estuda a área proibida de crase, é a hora em que você tem a oportunidade, que nada é fácil, nada é dado. Você tem a oportunidade de criar, né, uma precisão teórica em relação a classificar a preposição a. Porque eu vejo nesses lugares, lugares em que o artigo a não comparece. Se o artigo a não está, aquele a que tenho ali é só preposição.
E vocês vão encontrar, não vou dizer infinitas questões, né? Mas um oceano de questões em cima da área proibida de crase. Ou seja, quando tiver um a no singular seguido de palavra no plural, falei a pessoas. Eu tenho que olhar para esse a e entender que é só preposição a. É nessa hora que a gente começa a ter um raciocínio gramatical que não só diz não há acento grave, mas não há acento grave porque aquele a é só preposição, né? Quando você diz que uma pessoa agrediu a outra a marteladas, a facadas, são locuções, mas esse a no singular, seguido de palavra no plural, eu já sei que é a só preposição. A parte prática, não há acento grave. A parte teórica, esse a é uma preposição. A hora que você casar esses dois, não há crase, porque o a é só preposição, aí você destravou o poder de entender a preposição a na língua portuguesa. E aí é sensacional. Aí começa a ter premiações como a crase, entender quando tem e quando não tem. Então, se hoje o objetivo é simplificar a lição da crase, essa é a primeira simplificação. Bote as 10 áreas proibidas na sua memória. Tá bem? Então, há lugares em que o artigo definido a feminino não está presente, e aí você deve deduzir, então, que por não estar presente uma das matérias-primas, o acento grave é impossível. Tá legal? Professor, dominei a área proibida. Estudei uma tarde, resolvi um monte de questões, não erro mais a área proibida. Ou seja, falei a pessoas, viajei a trabalho, né? Falei a cada pessoa, comecei a estudar, falei a essa pessoa, falei a uma pessoa, falei a ela, falei a Vossa Senhoria, falei a você, falei a quem estava lá, fiquei cara a cara. A hora que isso aí formou um conjunto na tua memória e você não erra mais, pronto, né? Como num jogo, parabéns, você mudou de fase. Você criou destrezas, você mudou de fase. A próxima fase é aprender a fazer trocas, que o problema da crase é a visibilidade. Se são dois copos que ocupam o mesmo espaço, eu não vejo os dois as. Nesse momento entram as trocas para dar visibilidade ao que é invisível. Em falei a menina, tem crase ou não tem crase? Ah, eu consigo trocar por para a. Falei para a menina. Professor, coube para a, então pode voltar lá e colocar o acento grave. Enviamos o documento à criança. Tem crase ou não tem crase? Enviamos o documento para a criança. Coube para a, cabe o a com crase. Ou seja, eu passo a entender que o para é a preposição e o a é o artigo. O que corresponde ao a com crase, por quê? Eu passo a ter a preposição a mais o artigo a. Eu vejo para a e entendo que isso equivale ao a com crase. Tem preposição, tem preposição. Tem artigo, eu começo a visualizar a crase. Uma segunda troca, que é aquela que vai dar um salto de qualidade nas suas conferências, é buscar um sinônimo masculino. Professor, por que um sinônimo masculino? Por quê? Primeiro, sinônimo, para não afetar a área de análise. Manter o máximo de fidelidade. Não tem no crime, né? A questão de não mexer na área do crime, aqui é a nossa área de análise. Você vai ter que mexer em alguma coisa, mas mexa o mínimo possível. Então, se está lá juíza, troca por juiz. Se está menina, troca por menino. Né? Se está livro, professor, não tem o sinônimo, troca por revista. Mantenha o mais próximo possível. Você vai em busca de um sinônimo masculino. Sinônimo, por quê? Porque no masculino, o brasileiro não tem dúvida. Você nunca viu um brasileiro reclamar da construção referi-me ao menino, né? Fizemos a entrega ao aluno. Ninguém reclama quando é masculino. Mas quando aparece, fizemos a entrega à aluna, refiro-me à criança, aí as coisas mudam. Então, se nós temos amplo domínio no masculino, conseguimos escrever sem dor, sem lamúria, né? Sem lamentações, essa lição frutífera do masculino vai alimentar a lição
invisível do feminino. Aquilo que eu não enxergo no feminino, o masculino vai me fazer enxergar. Porque quando couber no masculino ao dentro da mesma estrutura, é óbvio, quando couber ao, é a preposição a mais o artigo o. Então, se no masculino coube ao, quando eu for para o feminino, sai o artigo o e entra o artigo a. Então, eu crio uma lógica que quando couber ao no masculino, caberá a com crase no feminino. Coube ao menino. Referi-me ao homem. Opa, eu já sei que referi-me à mulher, vai ter crase. Coube ao aluno. Coube à aluna com crase. Eu passo a ter uma lógica em que o masculino me ajuda a enxergar no feminino. Tá bem? Essas duas trocas são maravilhosas. A primeira depende muito da sintaxe, que permita essa troca do para-a. Não é toda hora que vai caber o para-a. Tá bem? Agora, a troca por sinônimo masculino, ela é maravilhosa, muito frutífera, será uma grande companhia em várias sutilezas da crase. São recursos que aqueles que ensinam utilizam. Você fala, professor, como que você explicaria para mim que tem crase? Tá aí, ó. Essa é a parte prática. Essa é, portanto, a simplificação. Estude crase, estude, mas não perca esse lado dinâmico, esse lado, né, da precisão com rapidez, ok? Numa etapa posterior, você vai perceber que há várias pequenas situações problemáticas em relação à crase. Então daí você já sai do beabá, beabá termina aí, né? Você estudou área proibida, aprendeu as trocas, é a rotina da crase que está sob domínio, tá bem? Agora, há momentos em que você vai ter que particularizar. Por exemplo, nome de indústrias. Não sei se vocês perceberam, mas nomes de indústrias recebem o artigo feminino. A Nestlé, a Cacau Show, né? Estou falando de empresas de chocolate, né? A Cacau Show, a Garoto. Não tem uma marca Garoto? Garoto todo mundo sabe, mas é o substantivo próprio. Olha lá, o substantivo próprio, que não vai ter sinônimo agora. Agora está falando de uma marca industrial que produz chocolates, né? Então vejam que nessa situação você precisa estar atento se esse termo garoto, quando usado como nome próprio de uma indústria, é usado com artigo feminino ou masculino, né? Ah, você falou da Nestlé ou falou da Garoto? Olhem como a gente fala da Garoto. Você comeu o chocolate da Cacau Show? Cacau é masculino. Substantivo comum, produto, né, que tem em abundância na Bahia. Todo mundo conhece o cacau. Mas quando vira o nome de uma loja, de uma empresa, virou a Cacau. Olha que loucura, né? Então é esse momento que você sai de um substantivo comum e vai para um substantivo próprio. É lógico, você está super ligado aos elementos gramaticais. Você não está sendo levado ao vento. Você vai ter essa sensibilidade de perceber que quando usamos cacau, substantivo comum, a fruta, ela é uma fruta masculina. O cacau, né? Agora, quando nós usamos como nome de uma empresa, nós antecipamos um artigo ficando subentendido a empresa Cacau Show, né? A indústria Garoto. É assim que usamos, não adianta brigar. Falar, vocês não têm lógica. Não, é assim que nós usamos, tá bem? Falei da Cacau Show, falei da Garoto e da Nestlé. Olha como o artigo feminino está em todas elas, tá bem? Então, quando eu disser refiro-me a Garoto como uma empresa importante no Brasil, vai ter crase. Refiro-me a Cacau Show como uma grande empresa, vai ter crase, né? E desculpem aqueles que são chocólatras, né? De eu estar falando Nestlé, Garoto, Cacau Show, né? Nomes de produtoras de chocolate, né? Marcas que trazem à memória perfumes, sabores, né? E também algumas tristezas, porque hoje em dia, minha filha até veio mostrar para mim ontem, né? Aí, pai, que você falou, sabor tipo chocolate. Olha que ponto que chegamos, né? Chocolate, propriamente dito, está tão caro que as indústrias já estão produzindo chocolate sabor tipo chocolate, né? Ou seja, tem muito mais artifícios industriais do que o produto natural, né? O que mais me assustou foi a linguiça tipo calabresa.
que tem tudo, menos aquilo que seria a matéria-prima, né? Então, né, nós estamos atentos a esses problemas de saúde, você está atento também a esses fatos gramaticais. Por isso, há um auge de problema quando você vai usar o nome próprio de uma cidade, tá bem? Veja a diferença em você dizer: fui à cidade de Salvador. Porque daí é a palavra cidade que é o elemento sob análise. Fui à cidade de Salvador, fui ao município de Salvador, crase. Mas quando eu disser diretamente fui a Salvador, você está sob análise de um nome próprio de lugar. Fui a Marte, fui à Lua, fui à África, fui à Ásia, como que fica? E aí nós vamos ter uma troca específica para lugar. Nome próprio de lugar. Né? Então, fui a Portugal não tem crase no português. Porque a hora que você troca por voltei de Portugal, você tem ali uma ausência de artigo. Fui a, voltei de, crase para quê? E fui à Espanha tem, porque fui à Espanha, voltei da Espanha. Então, comparando, perceba, Portugal não vem com o artigo a, veio só com a preposição de. Já a Espanha veio com a preposição de e o artigo a, o que nos leva, analistas da língua portuguesa que somos, nos leva a uma conclusão, que Portugal não se usa com artigo, já a Espanha se usa. E aí, né, se cria estratégias de manutenção dessas trocas. Fui a, voltei de, crase para quê? Fui a, voltei da, crase para a. Não sei quem inventou isso é antigo, mas é maravilhoso. É outra forma de simplificação. Né? Eu apresentei para vocês, por exemplo, que nome de indústria é um problema. Nome de lugar também. Mas vejam como a troca simplifica. Tá bem? Pode pensar num lugar bem longe, bem longe. Patagônia. Fui à Patagônia, voltei da Patagônia. Vamos para o outro lado. Finlândia. Fui à Finlândia, voltei da Finlândia. Show de bola. Tudo com crase. Né? Fui à China, voltei da China. Ok? Então percebam como essa troca barata vai comprovando o que vem com o artigo e o que não vem com o artigo. Fácil, fácil, mas nunca abra mão de entender as matérias-primas que estão por trás. Ou seja, voltei de Portugal, prova que não se usa com artigo. Voltei da Espanha, prova que se usa com artigo. Essa troca é perfeita para nomes próprios de lugar. Cidades, estados, países, continentes e, né, por aí vai. Ok? Com base nisso, vamos fazer algumas questões para vocês entenderem a dinâmica, esse diálogo entre a teoria e a prática, né? Ali na número 1, visando a evitar. A banca Sebrasp, olho no olho do candidato, pergunta: não se usa o acento grave na preposição a, já está falando que é preposição a, depois de visando, porque o verbo evitar não admite o artigo definido feminino. Se você olhar para isso, isso não tem nada a ver com crase. Tem a ver com a teoria da crase. Tem a ver com as matérias-primas da crase. Se você olhar as bancas do Brasil, há uma que adora perguntar sobre a teoria da crase, falando sobre preposição, falando sobre artigo. A grande maioria das bancas solta uma frase e fala para você, certo ou errado? E aí você vai pôr a cruzinha, por exemplo, na alternativa correta. A banca Sebrasp não. Ela é uma reflexão sobre o que está escrito no texto. E essa reflexão tem um lado prático e muitas vezes tem um lado teórico tocado com muito afeto pela banca. Ela adora, né, falar ali não tem acento grave, por quê? E tudo que está dito aí é 100% correto. Eu tenho que olhar para evitar e entender que estava lá na área proibida de crase. Infinitivo. Evitar é o tal do infinitivo. Evitar, sendo infinitivo que é, nunca virá antecedido de um artigo definido feminino. O artigo definido feminino a nunca é usado antes de evitar. E por isso que a gente pega o infinitivo e lança no rol, olha que bonito isso, gente, lança no rol das áreas proibidas. Porque eu sei que no português nunca haverá um artigo feminino
antes de um infinitivo. Então a banca está falando sobre isso. Aquele A, primeiro, não tem crase. Aquele A é só a preposição a. E a razão de tudo isso é que evitar não aceita artigo definido feminino. Tudo que está aí, assine embaixo, que é a mais pura verdade. Tá bom? Vamos ao número 2. Seria mantida a correção gramatical do texto caso fosse empregado o acento indicativo de crase no A em cunhagem a martelo. Então, primeiro, gente, entendam que é uma locução. A martelo, tá bem? É uma locução que dá qualidade à cunhagem. É uma locução adjetiva, tá bom? Só que isso não precisaria. Ah, professor, não sei que é uma locução adjetiva. Então, olha, cunhagem é um substantivo, a martelo qualifica essa forma de cunhar, né? Essa forma de dar forma ao ferro, por exemplo. Tá bem? Então, eu, pelos elementos que estão ali, eu tenho um poder teórico. A martelo é uma locução adjetiva. É isso que eu chamo de gastar energia à toa, né? Falou e não falou nada, porque o que você tem que falar é isso daí que o Marcos falou. Perfeito, Marcos. Cunhagem a martelo nunca poderá ter acento grave, porque martelo é um substantivo macho. Substantivo masculino não permite a presença do artigo feminino. E isso você pode colocar lá na lista da área proibida de crase, tá bem? Então, quando a banca diz, seria mantida a correção, caso fosse empregado o acento indicativo de crase em cunhagem a martelo, não. Acento grave proibido. Estamos diante de uma área proibida porque martelo, substantivo masculino. Leve martelo para a memória, abstraia e produza uma frase. O martelo é um objeto da construção o martelo. Então ali nós temos uma locução adjetiva, formada apenas com a preposição a. E daí ocorre a magia da aprendizagem. Você começa a olhar para aquele a e por causa do gênero de martelo, isso produz raciocínios mágicos. Esse A não tem acento grave, porque esse A é apenas preposição. E aí você começa a controlar a parte subterrânea e a parte aberta ao mundo. A parte em que as pessoas olham para você. A parte em que as pessoas te julgam. Se você produz um texto e coloca acento grave em cunhagem a martelo, dependendo do lugar em que você esteja, você vai ser rejeitada. Se é uma pesquisa, se é uma seleção profissional, se é um concurso público, se é uma seleção de trabalho, né? O simples risco à esquerda do A, um acentinho, né, milimétrico ali, pode produzir discriminação. E uma coisa linda é você falar, não tem acento grave, porque o A é uma preposição. E aí, ó, o passado, você olha para trás e fala, ó, foi o que foi. E aí para frente é sensacional, porque você está aprendendo a estudar. E saber que o A ali é preposição parece algo tolo, e não é. Exige razão, e não decoreba. Ah, professor, vou decorar. Deus me proteja de tudo que venha pelo decorar. Porque o coração, decorar, tem por base a palavra cor, que é coração em latim. Decorar é guardar no coração. Deus me livre, gente. Coração é a coisa mais volátil, etérea, né? Permite alterações súbitas. Um dia ama, no outro odeia, pelo amor de Deus. Não guarde no coração, guarde no juízo. Ó. E daí você aprende uma vez, nunca mais esquece. Na prova alternativa erradíssima. Você vai para uma prova de convicção. Acertou, ganha um ponto, errou, perde um ponto. Eu não posso chutar. Então essa é aquela resposta que a banca doa, entrega nas mãos de quem estudou. Quem estudou vai bater o olho nisso e vai ter completa noção do errado que contém essa questão. Tá bom? Vamos lá. Questão número 3. No trecho correspondem a novas ansiedades. A no singular, novas ansiedades, ansiedades é o substantivo, está no plural. A no singular, ansiedades no plural. Tá bem? Novas ali, pode estar ali ou não. Novas é um adjetivo. O elemento, né, que é a nossa mira é a palavra ansiedades. Né? Correspondem a ansiedades. A banca te pergunta,
Seria gramaticalmente correta a inserção do acento indicativo de crase no vocábulo a, haja vista a regência do verbo corresponder e a flexão feminina da palavra novas? Seria, gente? Não, de jeito nenhum. Quando eu tenho esse a no singular, seguido de ansiedades no plural, o novas a banca está colocando ali como ilusão de ótica. Porque não é novas o elemento nuclear. O elemento nuclear é o substantivo ansiedades. É ele que predetermina gênero. Novas está concordando com ansiedades. A banca está distraindo, né? Está apenas tirando o foco da realidade. Mas eu tenho que entender que se ali houvesse o artigo, vejam lá, se ali houvesse o artigo, eu veria o S, como na segunda frase ali, ó. Correspondam às novas ansiedades emergentes. Eu veria o artigo. Então, quando eu tenho um substantivo no plural, se eu não colocar o artigo, eu tenho um contraste. Há novas ansiedades. E se eu colocar o artigo, sabendo que a preposição é uma classe invariável, né, as preposições, todas elas, pertencem a uma classe que não varia. Então, isso é um pressuposto teórico fundamental. A preposição a é invariável. Então, aquele S, se assim a construção fosse feita, seria a presença visual do artigo. E aí eu tenho que entender uma coisa muito importante. Se eu percebo que o verbo corresponder rege preposição, e é isso que ocorre, e a palavra subsequente, a que será introduzida com a preposição a, estiver no plural, opa! Se estiver no plural, eu vejo a omissão do artigo, eu vejo a presença do artigo, exatamente por causa da letra S. Exatamente por causa da letra S, né? Quando eu estava lá no começo da minha carreira, gente, havia uma banda muito famosa que era El Chan. Né? O Chan é uma banda que todo mundo conhece, até hoje ele se mantém aí na mídia, né? O Chan foi o culpado por tudo isso que veio depois. Né? Nós tivemos várias músicas com essas onomatopeias eróticas, tchu-tchá-tchá, tchererê, né? Creu, todas essas onomatopeias eróticas começam lá no, né? Segura o tchan, amarra o tchan. O que era o tchan? O tchan era órgão sexual, né? Então a gente percebe que o culpado de tudo isso na história musical popular brasileira é o Tchan. O Tchan é uma banda, né? E o Tchan sempre ficou muito famoso, não só pelas músicas, né? Por mexer as pernas, o corpo da juventude, mas por causa dos dançarinos. Por causa dos dançarinos. Então, lá atrás, né, o politicamente correto não existia ainda. E daí eu chamava o S do artigo de Carla Pérez por causa, né, dos dotes da dançarina. Hoje, né, esse tipo de humor é proibido. Né? Então o professor vai se adaptando aos novos tempos. Né? Piadas sexistas, por exemplo, parei completamente. Parei completamente. Né? Às vezes eu brinco falando da minha esposa e eu falo para ela, eu tenho que ter alguém para fazer uma dose de humor, senão a aula fica muito carregada, né? E vejam como o humor às vezes exige o sacrifício de certos grupos, né? E às vezes a minha esposa vira aqui a referência do humor, porque ainda dá para negociar essa coisa do casal, né? Mas vejam que o S ali que eu chamava de Carla Pérez, porque o S demonstra algo sobressalente, algo abundantemente para fora. Eu vejo o artigo, né? Daí o apelido de Carla Pérez, porém, hoje, repito a vocês, né, essa é uma piada que não cabe mais. Eu não utilizo mais esse recurso pedagógico para o aluno entender a presença do S, mas ele tem que entender também que a preposição não vai para o plural. Aquele S que marca o plural é a presença do artigo, e é visível, abundantemente visível. Né? Então, quando há A no singular mais palavra no plural, o A é só preposição. E quando eu vejo ali o as, eu estou vendo o artigo, agora o artigo está ali. Então vejo como o substantivo no plural nos permite uma visualização da omissão ou do uso do artigo. É claro que usar de uma forma ou outra comunica sentidos diferentes, mas na grande maioria das vezes a banca não está nem aí para o sentido.
O que ela quer de você é correção gramatical. A primeira forma está correta, a segunda forma está correta. Não são usos facultativos. Não são usos facultativos. São usos que significam coisas diferentes. Na primeira, generalizam-se as ansiedades. Na segunda, há uma determinação, há um conhecimento comum, há um conhecimento prévio sobre quais são essas ansiedades. O sentido é diferente, tá bem? Mas na prática, o que a banca quer, você controla os acasalamentos dos as. Ali o A está sozinho ou está acompanhado? Tem crase ou não tem crase? E começamos a enxergar isso de forma matemática. Então, numa questão como essa, gente, onde a banca fala, ó, vamos colocar o acento grave ali? Não dá. A no singular, ansiedades no plural, é impossível. E aí ocorre essa magia, gente. O acento grave ali é proibido porque o A é só preposição. A hora que você faz esse movimento para cima e para baixo, você controla a prática e a teoria. Prática que a vida nos julgará. Errou a crase, é punido. Né? Eu tenho que perceber isso. Estou num trabalho, tenho que escrever, eu erro a crase, eu demonstro, eu registro falta de conhecimento gramatical, que em determinados contextos pode ser prejudicial. Dominar a prática e a teoria. Tá legal? Pergunta número 4. Estaria gramaticalmente correta a seguinte redação do trecho? Em meio a discussões, eu reescrevo em meio às discussões. Ah, professor, mudou de sentido, mas a banca está perguntando se estaria gramaticalmente correta. Sim, as duas formas são possíveis na língua portuguesa. E aí que você tem que verbalizar a teoria. Se você não verbalizar a teoria, você não se cura. Você mantém os problemas históricos que todos nós carregamos. Não pense que você é o único cristão que sofreu, né, essas ausências de aprendizagem. É coletivo. Mas alguns conseguem alterar essa cena. Alguns se superam. Tá legal? Então a banca pergunta, as duas formas são corretas? Sim. Em meio a é uma expressão que nós temos. Ela é terminada em preposição a. Quando eu uso em meio a discussões, discussões é um substantivo, feminino no plural, eu deduzo que o artigo as não foi usado. Aquele a é só preposição. Vou para a segunda construção e vejo em meio a que tem a preposição e agora eu vejo o artigo as. Gramaticalmente as duas estão corretas, porém produzem sentidos diferentes. Mas a banca não pergunta nada sobre sentido. Ela pergunta apenas sobre correção gramatical. Aí, ó, perfeito. Na primeira, eu só uso preposição e omito o artigo. Qual que é o sentido que eu produzo? Eu generalizo as discussões. São discussões quaisquer. Mas o que vale é a matemática da construção. Como que eu consegui generalizar? Eu não inseri o artigo. Isso é correto e é possível na língua portuguesa. Já na segunda, eu insiro o artigo, demonstrando que essas discussões são do conhecimento mútuo, do nosso conhecimento prévio. Nós já conhecemos quais são essas discussões. Num texto, elas já foram apresentadas. E aí o artigo passa a ser usado. Então vejam que há uma matemática e há um sentido. O sentido de usar ou não usar é diferente. Mas não deixe de entender a matemática que há nessa construção. E o que é mais bacana, o S, a sua omissão, né? O S não está na primeira. Eu sei que o artigo não está lá. O S está presente na segunda. Eu estou vendo o artigo. Se o problema da crase é a invisibilidade, gente, vou falar duas coisas para vocês. Primeira coisa, a área proibida de crase permite você prever. Então ocorre a previsibilidade. Há uma previsão aqui na tua memória. Você vai para a prova, tá tudo organizado nas gavetinhas da sua memória. Caiu o que caiu lá, área proibida, você já prevê que não pode ter o acento, ok? Daí você nota que nós estamos no substantivo feminino plural, discussões. E no substantivo feminino plural, você controla a omissão ou a presença do artigo
Por causa do S. Há discussões, não tem artigo. As tem artigo. O S se torna visual. Então, vejam, a área proibida é previsão. Previsão. Eu prevejo. Há uma previsibilidade. Substantivo feminino no plural, eu tenho uma visão. Eu vejo quando o artigo está omitido e quando o artigo está presente por causa do S. E o ponto culminante da dificuldade é o substantivo feminino singular, que você já tem a habilidade da troca. Sacaram? A troca vai te dar a conferência, se ali tem a preposição a e o artigo a, pelo sinônimo masculino, por exemplo. E aí você começa a olhar, né, as construções triviais que ocorrem a cada 5, 6 linhas, e você vai perceber que ou é área proibida, ou é substantivo feminino plural, ou substantivo feminino singular. Esta é a parte básica, aquela que você tem que aprender o quanto antes. E daí, com o tempo, você vai aprendendo, né, a pós-graduação da crase. Nome próprio de lugar, nome próprio de indústria, nome próprio de pessoa, né, crase facultativa. Aí você começa a produzir conhecimentos pequenos, curtos, mas que exigem uma especialização, seja na preposição, seja no artigo, ou seja, nas matérias-primas, né? Então, voltando à questãozinha, percebam aí como eu começo a ter uma matemática, né? Então, na prova alternativa correta, as duas são boas construções. O único funcionário tá salas erradas devido a alterações. Estaria gramaticalmente correta a substituição de devido a alterações por devido às alterações? Sim. Ela não fala nada sobre sentido. Ela pergunta se estaria gramaticalmente correta. Perfeito. Professor, isso cai muito na prova? Eu não preciso nem perguntar, nem responder. Você está vendo o quanto isso cai na prova, tá bem? E aí, a banca Sebrasp, tá bom? Olhe para o Brasil. A banca Sebrasp é aquela que tem grande quantidade de questões fazendo isso daqui, ó. Olhem lá. O decreto que facilitava o acesso da Receita Federal a dados bancários. Além do A está no singular, dados está no plural, dados é substantivo masculino. Então, ali, duas proibições em relação ao acento grave. É óbvio que o A é preposição, dados masculino, está no plural e é masculino. Só que a banca agora vem com toda uma carga de informação, ao que exige uma concentração na prova, porque ela vai propor trocas e ela tem um enunciado inchado de informações. Um enunciado que exige um leitor capaz. Nenhuma banca faz essa teorização sobre a construção como a banca Sebrasp faz. Então acompanhem comigo, ó. Na expressão a dados bancários, caso o vocábulo dados fosse substituído pelo substantivo feminino plural informações, seria necessário não somente o ajuste na concordância com bancários e protegidos, que passaria a ficar bancárias e protegidas. Né? Então, informações bancárias protegidas. Mas também o emprego do sinal indicativo de crase no A, para não ter dúvida, ela coloca aí, ó, no A que antecede a expressão. Então ficaria o acesso da Receita Federal a informações bancárias protegidas. Ela coloca ali, ó, no A. Então você tem que estar muito firme para não cair na conversa mole da banca, porque você trocou o substantivo masculino pelo feminino, mas continuou sem inserir o artigo. Né? Há informações. Área proibida de crase. Esse A é só preposição. Então a banca tem um lero-lero, uma conversa mole, uma conversa para boi dormir, conversa fiada que ela te embrulha para presente. Se você não está treinado na banca, a banca é envolvente naquilo que ela diz. Na prova, a alternativa erradíssima, porque o acento grave continua sendo proibido. O A que lá estará é só a preposição a. É só a preposição a, tá bem? Se ela dissesse sobre aí colocando o artigo as, aí mudaria
a construção, aí mudaria a formatação. Se inserisse o artigo as, como o Marcos aqui sugere, ó, se eu inserisse o artigo as, aí legal. Aí ocorreria o fenômeno da crase. Mas a no singular, mais informações no plural, negativo. Negativo, né? O SUS foi criado com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde. Professor, a saúde tem crase? Vamos trocar a saúde por um sinônimo masculino, né? Na assistência ao corpo. Assistência ao corpo, assistência à saúde, ok. Agora a banca fala, mas o que eu vou perguntar? Então ela olha para o conjunto teórico e fala, o que eu vou perguntar agora? Tá bem? Ela não vai perguntar se dá para tirar acento grave, não. Ela vai perguntar uma coisa interessante. Olhem comigo, ó. O emprego do acento grave indicativo de crase em a saúde justifica-se pela regência de desigualdade que exige preposição a e pela presença de artigo definido feminino a. Ou seja, ela vai lá dentro da teoria perguntando para nós. Não sobre o artigo, que agora é óbvio. Ah, o artigo A está acompanhando saúde, é óbvio. De onde vem a preposição a? Então eu tenho que entender que não é o substantivo desigualdade que está regendo a preposição a, e sim o substantivo assistência. É assistência a algo, assistência a alguém. Pergunta 100% teórica, que te obriga a não decorar as coisas, que te obriga a entender de onde vem a preposição a e aplicar isso em determinada frase. Isso não se decora, isso se vivencia, se treina, revisa, para manter isso em ponto de bala, para numa questão dessa você conseguir analisar, tá bem? Veja então que essa questão está errada, porque o que exige a preposição é a assistência. Claro que foi a falência. Às vezes, eles discutiam na hora do jantar. O emprego do sinal indicativo de crase em a falência, às vezes, justifica-se pela regência verbal? De jeito nenhum. Olha que bacana você perceber, então, que essa é uma pergunta que está lá no DNA da crase. É a banca te perguntando a origem da preposição a. Não foi a falência, o foi rege a preposição a. Mas em às vezes não há regência. Às vezes é uma locução e a preposição a compõe inúmeras locuções da língua portuguesa, inclusive a locução adverbial de tempo, às vezes. Olha que bacana de perceber que a banca está lá no DNA. Falando assim, ó, existe crase por quê? Por causa da origem da preposição. Na primeira frase, regência. Na segunda, locução. No trecho, os povos aborígenes tentam submeter os europeus a suas leis. Antes de ler a questão, gente. Submeter os europeus a suas leis. Tem crase ou não? E aí, o primordial está construído na tua cabeça. Tá bem? Marcos, olha lá, o Marcos, só retomando aqui, gente. Essa pergunta, Marcos, a gente tem um problema teórico, né? Que é a questão do verbo ir, reger lugar, ir a algum lugar. Então, a teoria, ela demonstra um déficit em relação, né, à prática, tá bem? Há um déficit, porque o verbo ir, sim, ela exige a preposição a, só que não temos a ideia do objeto. O que aparece ali é uma ideia, por exemplo, de lugar, ir ao bar, ir à escola, né? Então vejam como o verbo ir traz um lapso teórico, né, que não foi preenchido no decorrer da história gramatical da língua portuguesa. Tá legal? Mas não há dúvida que o verbo ir exige uma preposição a. Exige uma preposição a. Tá bom? Então vejam que nesse momento, se você estivesse escrevendo submeter os europeus a suas leis, acento grave proibido. A no singular, leis no plural, acento grave proibido. Ali não foi usado o artigo as. Tá bem? A banca diz, a inserção do sinal indicativo do crase no vocábulo a resultaria em incorreção gramatical no texto? Certo, certíssimo. Se eu coloco o acento grave ali, eu cometo uma falha. Por que essa questão está aí? Porque muitos estudam, muitos leem resumo e às vezes simplificam
algumas lições. Então, às vezes, a simplificação pode gerar empobrecimento e indução a erro. Simplificação se aplica quando dá, né? Área proibida, sinônimos, trocar por sinônimo masculino. Quando dá para simplificar, simplificamos. Mas tem hora que não dá para simplificar, né? Então, vejo que nesse momento você tem o capítulo do acento grave facultativo. As matérias-primas, em determinados momentos, podem ou não ser usadas sem alterar o sentido. Por exemplo, os pronomes possessivos femininos no singular, quando acompanhados de seus respectivos substantivos, você pode ou não usar o artigo, mas isso ocorre com pronome possessivo feminino no singular e não no plural, porque no plural o S, abundantemente para fora, nos dá sinais. Eu vejo ali que em A suas leis não tem artigo. Aquele A é só preposição. Isso é matemática. Por isso que é errada, né? É errado colocar o acento. Se eu coloco o acento ali, resultaria em incorreção gramatical? Sim, sim. Ok? Então vejam como há uma lição, né, que é muito particular sobre acento facultativo, que ocorre com os pronomes possessivos femininos no singular. Quando você diz, fui a sua aula, ali eu posso ou não usar o artigo. E por isso que eu posso ou não usar o acento grave. Agora, no plural não dá para fazer isso, porque o S marca quando o artigo está e também fica uma marca por omissão quando o artigo não está. No plural não dá. Agora, no singular, como não tem nada externo, ali eu posso ou não usar o acento grave, né? Então eu tenho dois usos que não alteram o sentido e ambos são corretos. É nessa hora que a banca nos diz então, né? Eles foram incorporados à nossa cultura. Olha ali, ó, incorporar rege a preposição a, nossa cultura, pronome possessivo feminino singular, ali eu posso ou não usar o artigo, portanto eu posso ou não usar o acento. Nessa construção, o acento grave é facultativo. Porque o artigo, uma das matérias-primas, é facultativo. A banca diz, em a nossa cultura, é facultativo o uso do acento grave, o que permite sua omissão sem que ocorra erro gramatical. Parabéns. Então, nessa hora, gente, já saímos do beabá da crase. Já saímos das lições primordiais e você começa a acumular informações específicas. Né? Então, o que seria o beabá da crase? Entender as matérias-primas, procurá-las o tempo todo, estudá-las o tempo todo. Primeiro fator é o de compromisso com o estudante que quer aprender o português, entender as matérias-primas de crase. Segundo, dominar a área proibida o quanto antes, que a grande quantidade das questões vem em cima dela, da área proibida de crase. Os erros mais bárbaros que ocorrem a cada instante, né, que a pessoa escreve, é na área proibida de crase. Então estude a área proibida o quanto antes. E aprender a fazer as trocas. Na hora que você está nesse conjunto, você cumpriu o dever. É o que eu chamo de analista. Você já é um analista de crase. Só que você tem que se pós-graduar. E pós-graduar é exatamente fazer isso. Saber lidar com acento facultativo, saber lidar com nome de lugar, saber lidar com nome próprio de lugar, nome próprio de pessoa, nome próprio de indústria. Você vai criando pequenos nichos de especialização. Tá legal? Vamos lá, nossa última pergunta para encerramento do trabalho. Você vai entender que a número 11 consagra esse caminho que construímos. Então, olhem lá. Deve agir com obediência a normas. Atenção. Deve agir com obediência a normas. Pela ausência do sinal indicativo de crase, entende-se que, em há normas permanentes, existe apenas a preposição a, certo ou errado? Vejam que essa pergunta não tem nada sobre crase, sobre acento grave. É uma pergunta que vai lá na origem de tudo. Você sabe olhar para esse A e dizer o que ele é? Porque o dia que você sabe que esse A, por razão de regência nominal, substantivo, não é verbo, o substantivo obediência rege a preposição a. Olha que delícia falar isso, né? Não é o verbo obedecer, é o substantivo
obediência, que rege a preposição a. E ali eu olho e sei que na parte de cima, que é a parte prática, a parte que a vida nos julga, quando usamos o português na língua escrita, eu vou na parte de cima e digo acento grave proibido. Há no singular normas permanentes no plural, área proibida. Vou para a parte de baixo, que é a parte subterrânea, né? É a parte que exige mais sobrevivência, mais cuidado. Eu olho para esse A e digo, esse A é só preposição a. Se ali eu usasse o artigo, ficaria obediência às normas com crase. Mas não tem o artigo, esse a é só preposição. É isso que a banca te pergunta. Ali não tem acento grave, por quê? E esse porquê te leva à teoria que subjaz. Olha que palavra poética, né? A teoria que não aparece aos olhos, aparece para nossa cognição, em que eu olho para esse A e falo, professor, moleza, esse A é só... Moleza não. Estou notando a ideia do, isso fica, isso é fácil. Não é que é fácil, fica fácil. Professor, isso é fácil. Saber que o é fácil nada, né? Você pega 220 milhões de brasileiros, quantos saberão? Quantos saberão, né? E aí a gente mostra um passado deficitário gigantesco. Quem que estudou preposição a na sua vida escolar? Só se houve um ato miraculoso, né, de um grande professor, um grande docente. Mas e daqui para frente? Daqui para frente você está aberto a aprender. Né? Eu aprendi tardiamente, aprendi quando adulto, e para mim fez toda a diferença. Então o que eu faço? Venho para a aula e falo, aprende essa dita cuja aí. Olhar para esse A e falar que esse A é a tal da preposição a. Tá legal? Então veja, há momentos de simplificação, mas esses momentos de simplificação geralmente ocorrem depois de alguns sacrifícios, como estudar a preposição a. Daí sim, né, aquilo que a gente chama de manha, de estratégia, de técnica, daí você pode dar qualquer nome, né? Jeitinho brasileiro. Aí você, depois que você criou alguns fundamentos, vem as simplificações. Tá bom? Beleza, gente. Fechamos o encontro de hoje. Espero que vocês tenham entendido, né, o ponto inicial da simplificação, onde que está o lugar da simplificação e o lugar que não cabe a tal da simplificação. Que você tem que ir à luta e mudar a sua história como estudante da língua portuguesa, produzindo sabedoria. Algo que não se esquecerá e fará diferença em qualquer momento da sua vida, inclusive na preparação para um concurso. Tá bom? Fechamos aqui. Um grande abraço a todos e até nosso próximo encontro. Até lá!